Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Eu sou a Késia, ele é o Dani, meu marido, e nós estamos compartilhando com vocês a nossa ida até o Canadá. E planejamento vai muito além do financeiro, é parte de outros que a gente precisa considerar sobre o estilo de vida, os custos que a gente vai ter no Canadá, o nosso planejamento emocional. Bom, para começar, quando a gente decidiu ir para o Canadá, a gente acabou lidando com várias coisas que a gente nem imaginava por onde começar, quanto aquilo custaria, e nós entendemos alguns pontos. Eu acredito que um deles foi sobre a realidade financeira para alcançar o que nós gostaríamos. Se nós conseguiríamos fazer isso do Brasil ou se nós teríamos que chegar ao Canadá e começar a entender como era esse processo. E hoje a gente carinhosamente apelidamos 3 realidades financeiras que a gente entende que é importante vocês tentarem avaliar dentro do contexto de vocês. A primeira realidade a gente chama de P. A realidade P é uma pequena reserva financeira. Um exemplo. Um estudante, às vezes está indo solteiro, está indo sozinho, um casal que acabou de se formar ou está indo em busca de um trabalho no Canadá ou de uma profissão, vai se profissionalizar no Canadá e tem uma pequena reserva financeira. Então vai ter que morar, por exemplo, num basement, vai ter que pagar um valor muito baixo de aluguel, talvez no primeiro ano tenha que escolher uma cidade maior por causa de transporte, porque não vai conseguir comprar um carro imediatamente. Então a gente está falando de perrengues. Estar disposto a entender que isso pode acontecer. Eu acredito que dentro da realidade P, dificilmente você consiga ir com filhos. Porque se no Brasil, a realidade que a gente tem já é muito difícil, imagine encarar um país novo. Quem está indo nessa condição, não quer dizer que vai ser impossível você ir para o Canadá, mesmo com essa condição que a gente acha desfavorável, né? Aqui a gente está contando a nossa experiência. Exato. Mas a gente acredita que vai ser muito mais desconfortável ou talvez vocês sofram mais bloqueios e limitações na sua vida no Canadá. Então, por isso, a gente desaconselha nesse momento. Então, faça as contas de novo, Sim. Faça uma reavaliação da sua realidade financeira e possivelmente se planeje para ir com uma reserva um pouco melhor, que seria a reserva M. A M de um pouco melhor. Então quem chega no Canadá com a reserva média, né, com a reserva M, às vezes já tem um carro, já consegue alugar, já consegue financiar um carro, então não depende do transporte público. Não dependendo do transporte público, você já consegue encontrar cidades um pouco menores, que vai te dar um pouco mais de qualidade de vida. Às vezes você vai conseguir ir com o seu filho, com um cachorro, você já tem um trabalho, o seu cônjuge já tem outro trabalho, então vocês conseguem ter uma reserva financeira legal para ir para o Canadá. Então, quando eu falo de reserva financeira, não é quanto você vai ganhar no Canadá no seu próximo trabalho, mas é quanto dinheiro você tem saindo do Brasil. Então, você tem um dinheiro disponível para a compra de um carro, ou você tem um dinheiro disponível para financiar um carro, você tem um dinheiro disponível para, por exemplo, pagar os seus 3 primeiros aluguéis. Acredito que essa é uma realidade financeira que você não consegue fazer grandes exageros, mas você consegue ir com a cabeça tranquila, sabendo, bom, tá tudo bem. Eu acredito que a maior parte dos imigrantes, eles também não vão com uma quantidade absurda de reserva. Exato. Eu acho que a grande maioria da imigração está dentro dessa reserva média. Né? Você não vai ter grandes luxos, mas provavelmente você consegue vender seu carro aqui, comprar o seu carro lá somente pelo valor de venda dele aqui no Brasil. Provavelmente você consiga alugar uma casa dentro das suas condições, num bom lugar, você vai comprar os utensílios da sua casa de forma tranquila, roupa, cheguei no inverno, você já se planeja, já consegue guardar e reservar um pouquinho de dinheiro para você fazer essa primeira compra. Sim. Então aqui, diferente do primeiro caso, a gente está mostrando para você que você já não vai chegar sofrendo, né? Eu sei que muitos vão chegar nessa condição conhecendo alguém no Canadá. Sim. Muitos vão chegar nessa condição no Canadá por uma família. Um vai estar estudando e o outro vai estar trabalhando. Então isso também ajuda muito você a dar uma aliviada nessa necessidade de mexer na sua reserva. Então aqui a gente já tem um horizonte muito mais promissor para o seu plano Canadá. Por fim, né, a grande reserva
que é o caso G, que já é um caso confortável. Nesse caso, você pode escolher qualquer cidade que você queira, você pode comprar o seu carro, você pode alugar uma casa grande com o que você quiser, você já sabe quais são os móveis que você vai ter dentro dessa casa, você já está indo com um trabalho garantido, às vezes os dois já, né, se é um caso de uma família, os dois já têm um trabalho. Então isso eu acredito que seja a grande minoria, infelizmente, mas também é uma realidade. Então, tentem agora entender onde você se encaixa, né? Com uma pouca reserva, você às vezes não tem nada, só um sonho. Uma reserva interessante que você já consegue vender algumas coisas na sua casa, fazer um garage sale, vender seu carro, alugar uma casa legal. Ou assim, gente, estou indo porque vai ser legal, tá indo para se aventurar mesmo numa nova realidade. E aí a gente vai falar agora sobre custos. E aí então você vai entender se você está na pouca reserva, média reserva ou grande reserva. Agora nós vamos falar de como nós estamos indo no Canadá. Gente, nós somos uma família, o Dani é cidadão canadense, então tem vários custos que nós não tivemos. Por exemplo, o college. O college é uma das formas que o brasileiro ou qualquer imigrante chega no Canadá, através dos estudos. E conversando com algumas pessoas que são especialistas para levar brasileiros para o Canadá, para fazer esse tipo de especialização ou até mesmo uma faculdade, você vai começar a brincar ali em 15, 20 mil dólares. Então, comece, se você for por estudo, comece acrescentando 15 mil dólares canadenses. A segunda parte, que é inevitável para todo mundo que está entrando no Canadá, seria a questão de vistos. Nós contratamos uma empresa especializada na emissão e faz toda a parte de processo de vistos, porque nós queríamos ter a garantia que esses vistos seriam emitidos. Exato. Além disso, nós gostaríamos de uma rapidez. Que acredito que se a gente fosse fazer sozinho, preencher todos os documentos sozinhos... Tirando o medo, né? De errar alguma coisa. De errar alguma coisa. Então, tirando tudo isso, a gente falou assim, bom, precisamos procurar alguém que nos passe confiança e que faça esse visto pra gente. Nesse caso, nós escolhemos a MVA Vistos, o Renan, que sempre foi proativo, nos entendeu, atendeu exatamente o que a gente precisava naquele momento. Ele fez até muito mais do que a gente precisava. Ele foi atrás de alguma documentação no Brasil pra gente. Cada caso é um caso, lembrando Exato. disso, mas o Renan é a pessoa mais indicada para entender como é esse processo. Ele também trabalha com vários outros países, vale a pena você entrar no perfil dele, conhecer um pouquinho. E nós temos também, oferecendo para você que está assistindo esse vídeo, nós também temos um cupom de desconto. Vai aparecer esse cupom de desconto para vocês entrem em contato com ele, porque ele faz toda uma avaliação também do seu processo. Então, por exemplo, será que eu consigo ir para o Canadá? Qual o melhor visto para eu me aplicar? Então, ele olha o seu perfil e faz toda essa avaliação para você ficar tranquilo e estar indo com o visto correto. Então, gente, aproveita esse cupom de desconto e é isso. E agora, como é que a gente vai chegar no Canadá? A gente vai precisar comprar nossas passagens aéreas. Então, no nosso caso, que estamos indo em um ano de Copa do Mundo, sim, isso aumentaram-se os custos das nossas passagens, que ficou em torno ali de R$3.500 por pessoa. Às vezes, no seu caso, você pode fazer o caso que a gente queria, que era fazer um voo com escala, uma escala rápida em um outro país e depois ir em direção ao Canadá. Mas lembrando que dependendo do lugar que você for ficar no Canadá, você tem uma pequena escala para fazer ainda chegando lá. Às vezes você olha e fala assim, nossa, a passagem aérea para o Canadá está muito barata. Você vai ver, tem uma escala e essa escala é dentro dos Estados Unidos. Se você não tiver o visto americano, você não consegue fazer essa escala. A gente está indo com um cachorro. E ainda tem os custos do cachorro, né? Que é pago ainda no dia, então nem está incluso nesses 3.500 E aí pessoa. vai depender da cotação do dólar do dia. Então, se você também está indo com uma família, vai levar o seu cachorro, gente, vocês precisam colocar esses custos também na ponta do lápis. O aluguel, para cada uma das 3 realidades, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Existem situações que você aluga uma casa, um apartamento, vai depender muito, muito da sua escolha de cidade, mas você precisa lembrar que o canadense ele funciona de uma forma um pouco diferente para o aluguel. Eles dependem do seu credit score e, até onde eu saiba, nenhum brasileiro tem credit score fora do país, a não ser que você já esteja morando aí. Por quê?
O credit score é algo que você só constrói dentro do país. Então, quando você chegar lá, por lei, geralmente você pode cobrar 2 aluguéis, o primeiro e o último de uma locação de 12 meses. Por lei, gente, dentro de todo o Canadá. Então eu vi muitas mensagens de algumas pessoas falando assim, nossa, cobrar além disso é contra a lei. Para quem tá dentro do Canadá, gente, isso realmente funciona. Para nós que estamos indo para o Canadá, nem sempre será assim. Até porque essa é uma parte que entra uma diferença do brasileiro, que a gente entra numa negociação de aluguel. Então a gente quer amaciar o coração do proprietário para ele alugar pra gente. muito aquela casa. Você oferece aluguéis a mais. Tem casos que o nosso corretor compartilhou com a gente de pessoas que ofertaram até 6 aluguéis adiantados. E em momento nenhum o proprietário da casa exigiu isso de nós. Nós oferecemos para ele para que aumentasse a nossa confiança nessa transição. E ele, por fim, escolheu ficar com a gente. Claro que você precisa abrir toda a sua capivara financeira ali para ele, mostrar daí as suas reservas financeiras, mostrar que você é empregado, não é empregado, qual condição você está indo para morar naquela casa. Exato, até porque você não tem, né, o credit score, que, vamos colocar assim, é o nosso Serasa. Como que tá a sua pontuação no Serasa agora? Faria essa avaliação se você estivesse no Canadá. Não estando no Canadá, você não tem essa pontuação. Então ele vai falar assim, será que será que essa família é um bom pagante? Será que quando ele chegar aqui no Canadá, ele vai me pagar os próximos aluguéis? Bom, para eu ter certeza disso, eu preciso ver as finanças dele. E eles vão pedir mesmo informações confidenciais, né, que são os nossos prints, literalmente, das nossas contas bancárias, para ele entender se a gente realmente vai ter condições de pagar os próximos aluguéis. Olha no site realtor.ca para as opções dentro da província e da cidade que você quer, multiplica, no nosso caso, por 4 o valor disso e coloca aí na sua continha o quanto que você vai precisar reservar antes de chegar no Canadá. Exato, e eu acredito que a questão de aluguel, como o Dani falou, vai depender muito das províncias, vai depender da sua cidade escolhida. Se você está indo para Toronto, o seu sonho é morar em Toronto, esteja disposto a pagar por um aluguel muito caro por um espaço muito pequeno. A nossa São Paulo aqui. Né? Exato. Se você resolver cidades ao redor de Toronto, não muito perto, né? Porque muita gente que trabalha em Toronto mora nessas cidades, talvez você tenha aluguéis menores para casas ou apartamentos maiores. Então avalie essa possibilidade. Às vezes você quer morar numa Vancouver, às vezes você quer morar em Montreal. Você está disposto a pagar o aluguel desses lugares só porque eles são lindos? Às vezes você vai encontrar uma cidade menor, linda também, que vai oferecer tudo que a sua família precisa ou tudo que você precisa, e você vai ter uma condição melhor de pagar por esse aluguel. Lembrando que o aluguel é provavelmente o seu custo mais alto durante a sua estadia no Canadá. Sim. Então tenha muita consciência no que você vai fazer, porque ele pode impactar inclusive a sua qualidade de vida. Nós vamos falar agora sobre as contas. Então não adianta também a gente só pensar que vamos pagar um aluguel ou a parcela de um carro. Gente, tem internet, nós temos água, energia, que no caso do frio gasta-se bastante energia por causa dos aquecedores. Você também tem que colocar todas essas informações na ponta do lápis, porque se você esperar para chegar no Canadá para descobrir quanto é uma internet, uma conta de energia aproximadamente, talvez você se assuste. A gente está estimando em torno de uns $400 mais ou menos. Então a gente chegou no Canadá, já deu tudo certo, você já alugou a sua casa, agora você quer um carro, né? Sim. Vamos imaginar que agora você já quer sonhar em ter seu próprio carro. Por que a gente recomenda um carro? Nós somos uma família com 4 pessoas com um cachorro e a gente sabe que a realidade no Canadá, as coisas são muito distantes entre si. Diferente de alguns bairros, provavelmente na sua cidade é assim, você consegue ir caminhando para um supermercado, para uma padaria, você consegue fazer as coisas bem tranquilo ali, muito perto. Mas a realidade é que o Canadá, às vezes, 15 minutos de carro é perto. E isso vai exigir que você tenha uma CNH. Para você ter uma CNH no Canadá, você precisa ter um tipo de visto permanente, seja ele de estudo, seja ele por outras vias, um Open Work Permit para você trabalhar de forma livre no Canadá, mas desde final de 25, começo de 26,
não há mais a liberação para emissão de CNH para quem vai com visto de turista. Então é muito importante que você saiba disso, até mesmo se o seu trabalho depender de carro para fazer. Quando você for pensar também no custo do seu carro, não é só colocar gasolina nele. A gente sabe que o Canadá é um país que neva muito e existem leis de trânsito que obrigam você a colocar pneus específicos para esse período. Então saiba que dependendo do seu carro, você vai desembolsar aí $1.500 para um jogo inteiro de pneu. Saiba também que é ilegal você dirigir um carro sem ter um seguro. Na verdade, você nem compra o carro sem ter um seguro obrigatório. Você não vai pagar, pode bater palma aí, você não vai pagar IPVA em cima desse carro. Em várias províncias agora a renovação ela é gratuita online, então assim é mega tranquilo. Mas você precisa colocar tudo na ponta do lápis e saber que esses custos vão vir se você quiser ter um carro. Lembrando que quando você chegar no Canadá, para você fazer a compra do seu carro, você precisa ter uma carteira de motorista canadense. Senão você não consegue fazer a compra do carro e você não consegue daí bons preços para você pagar o seguro, Exato. Você não consegue bons financiamentos. Um parênteses aqui bem grande. Eu ouvi muitas pessoas em algumas redes sociais me falando: eu entrei no Canadá e eu consegui comprar o carro com a minha carteira de habilitação de turismo. Eu não precisei da carteira canadense para comprar o meu carro quando eu cheguei no Canadá. Gente, as coisas mudam muito, não é um Canadá só. De província em província existem leis diferentes. Dentro da província existem cidades. Cada cidade também tem, às vezes, o seu jeito de lidar com aquela situação. Não necessariamente uma lei, mas às vezes um formato que aquela cidade trabalha no Detran, vamos colocar assim, entre aspas. Então, eu não quero que vocês generalizem o Canadá. Avaliem a cidade que vocês escolheram, como elas se comportam em relação a isso. O que a gente está trazendo aqui se atentem a esse ponto. Bom, agora nós vamos falar sobre a escolha da sua província. Para quem não sabe, o Canadá é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Dentro dessas províncias, como se fossem os nossos estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde você quer morar. Uma coisa muito legal de quando você está escolhendo um país novo é que você pode ir, dependendo, né, se você não está indo a trabalho, você pode ir para qualquer lugar. Qual é o seu estilo de vida? O que você está procurando num novo país? Você quer uma grande cidade com agito? Você já quer uma cidade mais de interior? Você quer uma cidade que tenha um aeroporto internacional para os voos aqui no Brasil? O que é importante para você? Eu acredito que quando a gente vai escolher uma província, quando a gente vai escolher a nossa cidade, a gente precisa levar em consideração as coisas que nos fazem bem. Então, quando a gente escolheu a província de Ontario, na cidade de London, que é a cidade que a gente escolheu, nós pensamos em ser uma cidade próxima a Toronto. Toronto é uma grande cidade que tem um aeroporto internacional com um voo direto para o Brasil. Então nós pensamos nas visitas, nos nossos pais, porque se a gente escolhesse às vezes uma cidade muito mais longe, eles teriam que fazer uma escala aérea ou pegar um trem ou um ônibus, isso vai sempre dificultando um pouco uma visita. A sua escolha vai impactar também as outras pessoas. Então eu acredito que isso seja um ponto muito importante para você avaliar. Além de escolas, as pontuações das escolas. A gente descobriu que existe um site que pontua as escolas dentro do Canadá. Parques, a vida, né? O que acontece, os festivais. O que você está procurando no Canadá? Por que você está indo para o Canadá agora? Essa é uma pergunta importante que você tem que responder para você saber o que você vai acabar fazendo lá. Nós já comentamos nesse vídeo a respeito de estudantes, gente que já está indo com um trabalho garantido, gente que vai chegar lá, vai ralar para encontrar alguma coisa e vai trabalhar nisso. Às vezes vai precisar de 3 empregos? Às vezes vai precisar de 3 empregos. Nenhuma delas é um impeditivo para você, mas saiba que isso vai impactar na sua qualidade de vida, né? No que você vai poder fazer, no que você vai deixar de fazer. A nossa condição é que nós estamos indo já com emprego, nós estamos indo com nossos meninos canadenses já e com um cachorro. Isso muda e traz um valor muito grande para o nosso planejamento. Então, saiba muito bem como você está indo e se você ainda não sabe como e você tem uma formação, uma especialização, e eu vou ler daqui saúde, na tecnologia, na engenharia civil, cada uma delas tem as suas variações. Eu
falo para você dar uma entradinha no site do Canadá, do próprio Canadá. Eles têm incentivos para esse tipo de profissão lá, que são profissões escassas, que eles fazem incentivo imigratório. Então, se você tem alguma dessas, eu acredito que a sua probabilidade imigratória seja muito maior do que outros casos que às vezes você vai para tentar a sorte. Acredito nessa parte de vistos, principalmente de trabalho, as pessoas ficam muito perdidas e muitas pessoas já me mandaram mensagem de: Kézia, como que vocês estão indo para o Canadá? Qual visto vocês estão aplicando? Os vistos do Canadá, dificilmente eles vão mudar. O que muda é a regra dentro desse visto. Às vezes o que muda é o período que esse visto vai estar aberto para aquela província. Às vezes o que acontece? Bom, dentro da província de Alberta eles abriram um tipo de visto que já existe há muito tempo. Eles limitaram a quantidade de pessoas que poderiam entrar através daquele visto. Ou as regras daquele visto mudou naquele semestre, ou naquele ano, ou mudou definitivamente. Então, uma coisa muito importante, voltando, quando você escolhe a sua província, escolhe onde você quer morar, é quais os tipos de vistos disponíveis para aquela província. E às vezes você já pode se aplicar por um visto específico da sua profissão, ou de trabalho, ou de especialização de trabalho. Aqui no Brasil. Né? Aqui do Brasil. Não precisa estar lá e entra com visto de turista. Gente, tudo que a gente está falando aqui é de forma legalmente. Vocês não vão ouvir e vocês nunca vão ouvir a gente pedir para vocês entrar com visto de turista e tentar a vida lá. Entrar com visto de visitante e tentar por lá, sabe? A gente vai sempre optar pelo jeito certo. Cheguem com tranquilidade. Né? E vivam com tranquilidade. E vivam com tranquilidade. Mesmo tendo que trabalhar em 3 empregos, porque eu conheço algumas pessoas, isso não é tranquilo. A gente sabe da realidade que muitas vezes muitos brasileiros e pessoas de outros países passam. Não é fácil, mas pelo menos vocês estão fazendo algo que é direito, é um direito de vocês. Também que o Canadá ele tem províncias que falam francês como língua principal. Sim, isso é importante. E às vezes opcional o inglês, mas primordialmente o francês. E às vezes você precisa falar os dois. Isso, muitas vezes você precisa falar os dois. Mas quem fala francês para entrar no Canadá tem processos imigratórios facilitados, porque a realidade é que poucos querem ir para o Canadá para falar francês. Sim. Mas se você fala francês ou gostaria de aprender a falar francês... É o avião que vai levar a gente. Não, esse é outro melhor, mais silencioso. Se você fala francês ou tem vontade de aprender a falar francês, talvez o seu processo migratório ao Canadá seja muito mais facilitado, principalmente na província de Quebec. Agora, para a gente falar, a última parte do nosso planejamento hoje é sobre os nossos filhos e o nosso cachorro. Sim. É a nossa realidade, é como a gente está indo. Não tem como escapar. Então, com 2 filhos, nós precisamos pensar que a gente tem mais duas pessoas para alimentar, 2 pessoas para terem quartos, 2 pessoas para irem para a escola, 2 pessoas para fazerem atividades. Esses planejamentos precisaram fazer parte desse momento, antes da gente ir para o Canadá. Sim. Porque isso muda, por exemplo, o quanto que você vai gastar de água, energia, luz, gás na sua casa. Isso muda o tamanho das casas e a oportunidade de casas que você vai ter. E ainda mais no nosso caso, que tem o quesito do cachorro. Muitos proprietários não vão querer uma família com cachorro. Quando você for buscar as casas, vai ter o limitante lá. Na hora do filtro, que você for colocar um filtro que você está levando um animal, às vezes o que acontece? Tem lá, a gente aceita, mas com limitação. O que é essa limitação? Tudo bem um cachorro de 14 quilos, o que é o caso da Choco, mas às vezes a pessoa tem 2 cachorros. Tem um cachorro e 2 gatos. Grande. Então, dependendo da onde você quer morar, não vai ser tão fácil assim. Esse é um ponto de atenção, principalmente pela questão do cachorro, nem tanto pelos filhos, porque isso é mais tranquilo. Mas o ponto de atenção aqui para os cachorros ou animais de estimação, pode ser variados, é que isso vai depender do proprietário. Não tem como a gente saber. E no nosso caso, quando estávamos fazendo o nosso processo, o nosso corretor ele avisou, falou assim, a única dificuldade que eu estou vendo para vocês nesse caso é que é o cachorro. Pode ser que alguém negue a sua ficha lá. Não foi o caso, né? Porque as casas que a gente escolheu, como já tinha o filtro,
Então foi um pouco mais fácil. Trabalho do nosso corretor, né? Exato. Não Tendo é um bom qualquer corretor, gente, a gente vai deixar o arroba dele aqui na descrição, a gente vai deixar aqui. Guilherme foi um cara incrível, nos ajudou com todos esses pontos. A gente escolheu a casa tranquilamente, ele foi até a casa, visitou por nós, foi ótimo. Então, procurem também um corretor para ajudar vocês a não entrar em algumas frias. E para você que tem pet, e agora você precisa se planejar também para passagem dele. Não é só pagar uma passagem, dependendo do tamanho do seu animalzinho, se ele for mais de 8 quilos, né, seja um gato, seja um cachorro, ele já não pode ir na cabine com você. O tamanho que eles sugerem de um cachorro que pode ir na cabine, ele precisa ser bonzinho, né? Não pode sair latindo o voo inteiro. Mas ele precisa caber como se fosse numa mochila, né? Uma mochila própria para transporte de animais, mas uma que poderia ir debaixo do banco, do assento do avião. No nosso caso, então, uma cachorra de 14 quilos, ela precisa ir no compartimento de malas. Claro que ela não vai ficar lá jogada no meio das malas, tá, deslizando pessoal? assim, né? É um canil, é um lugar bem seguro, né, para transporte, mas ela precisa ter uma caixa, que ela precisa ser adequada para esse tipo de transporte. Como precisava ser uma caixa alta e comprida, ficou em torno de R$1.000 só essa caixa, antes da gente falar nada de documentação, vacina e tudo mais. Enfim. O segundo passo que a gente não quis se preocupar por medo de chegar lá na imigração e estar com alguma papelada errada, nós também contratamos uma equipe de especialistas que trabalham com documentação de transporte de animais internacionalmente, tá? Aqui a gente não está colocando assim como outros profissionais, eles não se limitam só ao Canadá, e esse é mais um caso que eles trabalharam com a gente em cima da documentação que o Canadá precisava para que a nossa imigração fosse tranquila, documentações e processos todos aprovados para o nosso país de destino. Sim. No Canadá, a gente sabe que cada cidade daí, né, tem as suas regras. Então, a cidade de London, ela tem um registro para você levar seu cachorrinho, e tem alguns serviços que esse registro também pode ou não oferecer para você. Se seu cachorro fugir de casa através do chip que ela está indo, ele pode encontrar o dono e levar muitas vezes para sua casa. Bom, é isso, gente. Vamos colocar aqui quais foram todos os nossos custos, tudo que a gente falou para vocês hoje no vídeo. E é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilha, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.